Graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o Evangelho de Mateus, boas notícias da gloriosa salvação de Deus em Cristo Jesus. E chegamos ao capítulo 19 e falamos alguma coisa sobre o jovem, o jovem rico, o jovem que chegou triste e foi embora triste. Ou também podemos falar sobre o discípulo que Jesus perdeu, ou o homem que disse não para Jesus, tá? Há várias maneiras de se abordar o texto, há várias maneiras de extrair as verdades contidas na palavra de Deus. Falamos algumas coisas, tá? De forma ainda não tão avançada quanto gostaríamos, mas estamos iniciando, estamos desenvolvendo aí o processo de acordo com o que propusemos. A partir do versículo 23, Jesus busca corrigir uma maneira de pensar que havia alcançado seus discípulos e impõe uma verdade doutrinária que ele estava ensinando ao longo do tempo e que ficou gravada na mente dos seus discípulos, dos seus apóstolos e dos seus seguidores. Vamos ler o texto. Então disse Jesus aos seus discípulos: com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Se o rico, na sua riqueza, não tem garantida a salvação, afinal de contas, quem pode ser salvo? Havia um modo de pensar, um modo de interpretar as escrituras e a vida religiosa que diz respeito ao acúmulo de méritos. Acúmulo de méritos. O pecado é perdoado mediante a confissão, a oferta, o sacrifício, mediante o arrependimento. O pecado é perdoado para o povo da aliança, para o povo do pacto. O lidar com o pecado, o lidar com a fragilidade humana, o lidar com a imperfeição humana estava estabelecido. Mas e a questão do reino dos céus, do reino de Deus, da vida eterna? Havia um pensamento de que, nessa vida, nós devemos acumular méritos em número maior ou superior aos deméritos. Ou seja, você peca, aí você um tipo de compensação. Você peca, você se arrepende, você confessa, você muda e você pratica boas obras, né? Pecou, boas obras. E fica nesse, como se fosse uma balança. E você deve procurar ter mais méritos do que deméritos para que no dia do juízo a balança pese a seu favor. Pensando em termos de méritos, de acúmulo de méritos, de boas obras, é claro que o rico sai na frente, né? Um sujeito jogava lá 2 moedinhas no gasofilácio, o rico jogava 1 quilo de ouro. O sujeito alimentava de vez em quando um pobre, o rico abria a instituição e alimentava centenas todos os dias. Não que esses atos sejam errados, as boas obras existem para serem realizadas, porque elas são boas, elas são corretas. Elas buscam restabelecer ou restaurar um equilíbrio no mundo, na sociedade, quando as pessoas que possuem recursos muito superiores aos demais usam desses bens para aliviar o sofrimento dos outros, para criar uma escola, né? Naqueles dias, por exemplo, construir uma sinagoga, né? Patrocinar lá o rabino até que a sinagoga se desenvolva, ou no mundo hoje, sustentar uma igreja, sustentar um ministério, administrar alguma instituição com vistas ao benefício daqueles que necessitam. Isso não é errado. Mas havia e ainda há o pensamento de que o que garante a salvação, o que garante o ingresso no reino de Deus, é o acúmulo de méritos. Méritos
superiores aos deméritos. Não, nessa vida eu mais acertei do que pequei. Esse é um ensinamento equivocado. Esse é um pensamento com o qual Jesus não se solidariza, porque ele está falando de verdades eternas que conduzem à eternidade. Manter um pensamento, uma ideia equivocada é criar embaraço e obstáculo para que aquela vida ou aquelas vidas se arrependam e aceitem o favor de Deus. A salvação é mérito ou é graça? A salvação é graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, ou seja, o ser humano não é capaz de produzir uma autossalvação. É impossível ao ser humano gerar uma autossalvação. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é favor de Deus, para que ninguém se exalte, para que ninguém seja contaminado pela soberba, pela arrogância, tá? A salvação é pela graça mediante a fé, ou seja, a aceitação, o reconhecimento, a disposição em receber de Deus tudo aquilo que somos perfeitamente incapazes de proporcionar para nós mesmos ou diante do Altíssimo. Por isso os discípulos estão escandalizados, estão assustados, estão meio que apavorados diante de Jesus. Jesus é como se um terremoto tivesse abalado as estruturas religiosas dos discípulos naquele momento. Como? A riqueza não garante a salvação? Não, a riqueza não garante a salvação. A riqueza garante a riqueza. A riqueza garante uma boa vida. A riqueza garante uma série de oportunidades nesta vida, neste mundo. Mas como tudo ligado a este mundo, a riqueza é passageira. A riqueza não ultrapassa o limite para a eternidade, tá? E há um texto muito bonito que diz assim, que Deus, em sua riqueza em glória, há de suprir, ou supriu em Cristo Jesus, todas as nossas necessidades. Se há riquezas que encantam e impressionam neste mundo, devemos olhar para além dele e compreender que o dono, o criador deste mundo é Deus. Deus é infinitamente rico em glória, em amor, em poder e graça. E em Cristo Jesus, absolutamente tudo nos foi suprido por Deus. Cristo é mais do que suficiente. É o que Jesus disse para o apóstolo Paulo. Basta. Chega de reclamação. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Aprenda a viver em função da graça de Deus, do favor de Deus. Ah, Senhor, me livra dessa dor, me livra disso, me livra daquilo, me livra daquilo outro. Chega de chororô. A graça de Deus é suficiente para que a sua vida seja mudada, moldada e transformada. A graça de Deus se manifesta salvadora na vida de todo aquele que crê. E salva até dos pensamentos equivocados, das construções religiosas equivocadas, que salva dos embaraços, dos pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, muito embora comuns e frequentes no ambiente religioso, tal qual eram os discípulos de Cristo Jesus, tá? Não tem nenhum ateu aqui. Todos religiosos desde a sua infância, todos profundamente convictos de pertencerem a uma aliança, a um pacto, a um compromisso. Todos cresceram nesse ambiente de temor a Deus, de amor a Deus, e em Cristo Jesus foram convocados a experimentarem em suas vidas a graça salvadora e o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. A figura aqui do camelo e o fundo da agulha, todos já conhecem, né? As cidades muradas, cidades fortalezas, as principais cidades que diferenciavam a cidade
da aldeia naqueles dias é isso. As cidades, por serem mais importantes, uma população maior, via de regra eram muradas, tinham muralhas, com várias entradas, né, entradas principais, entradas secundárias. Mas você pega Jerusalém, por exemplo, as portas eram fechadas no sábado, né, e à noite, mas ao lado da porta principal, aquela porta grande, onde entravam as pessoas, as caravanas, havia uma pequena porta que permitia que uma pessoa, via de regra, o sentinela, né, passasse ali meio que espremido. Então Jesus está dizendo, é mais fácil um camelo passar por onde um homem passa com dificuldade do que um rico entrar no reino dos céus. Ele está dizendo que é impossível. É impossível. Aí Jesus, diante do medo, do susto, do espanto dos seus discípulos, ele revela a verdade como um todo. O que é impossível para os homens é perfeitamente possível para Deus, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não basta você conhecer as promessas. É preciso que você creia que para Deus, em Cristo Jesus, o impossível já foi realizado. O impossível já foi realizado. O nosso compromisso, a nossa responsabilidade é prosseguir pela fé, confiantes, radiantes, esperançosos de que essa graça se manifestou salvadora em nossas vidas, salvadora e também transformadora. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.